Então, mais um episódio de Podlog diretamente dos contornos de Marte. Hoje a gente vai aprofundar um pouco mais sobre a experiência junto com os convidados Yawanawá, como eu comentei no episódio anterior. Comentarei também sobre outras coisas que ocorreram ao longo desses últimos tempos. Mas antes de comentar sobre isso, eu gostaria também de dizer que tenho experimentado no TikTok, no Instagram, postar aos domingos vídeos danças, alguns experimentos em vídeo, transições entre artes marciais, poesia, dança e edição de vídeo. Às quartas eu vou postar alguns experimentos de corpo que eu venho pesquisando, né, junto com improvisos e tal. E quinzenalmente eu pretendo trazer esse podlog. Vou tentar intercalar no futuro com outras produções em áudio. Estou querendo fazer experimentos em audiodrama e pod-ensaio e outros formatos em áudio que eu me interesso muito por trabalhar. E será uma honra poder compartilhar esses experimentos com vocês. Bom, continuando a falar sobre a experiência com a força, com a Uni, que começamos a falar no episódio anterior, eu comentei sobre os presentes que eu recebi, comentei sobre as experiências sobrenaturais que eu vivi na viagem. Pode ser até um pouco frustrante o nível de sobrenatureza, mas realmente eu sou muito tocado por experiências sobrenaturais bastante ordinárias, assim, sabe? Então, falando sobre a cerimônia em si de ayahuasca que eu fiz junto a Oca Yari, da tradição do povo Yawanawá, um povo do Acre, que comentei um pouco mais no episódio anterior. A cerimônia ela aconteceu mais ou menos na seguinte estrutura. A gente senta em roda, o pajé, o ancião, ele saúda todo mundo e a gente em fila ia tomar a primeira dose do que seriam 3 doses do chá, né, da ayahuasca. Depois da primeira dose, a gente fazia um círculo. Tem uma coisa muito curiosa, é que eles fazem uma divisão entre homens e mulheres. E essa divisão acontece em 2 principais momentos, né? Quando a gente dançava em roda e no momento de tomar o chá de ayahuasca. Então, começa com você tomando o chá de ayahuasca, que é a primeira dose, e depois, nesse primeiro momento, a gente dava as mãos e dançava com as músicas tradicionais junto com os convidados indígenas, menos o pajé. Então, a gente dançava, dando um passo para o lado esquerdo, todo mundo junto cantava e dançava. Eu presumo que isso durou uns 30 minutos, até que em um determinado momento a gente parava, sentava. Aí, nesse momento, aconteceu uma coisa meio mágica, assim, sabe? O vô João, ele levantou e ele começou a cantar sozinho e andar em volta da fogueira, e cantando e andando. Me parecia uma metáfora viva, sabe? Isso realmente foi incrível, testemunhar isso. O que eu quero dizer com a metáfora é que Ayrton Krenak, ele fala que o povo Krenak dança, isso no livro A Vida Não É Útil. Ele fala que o povo dele dança para levantar os céus, para expandir os horizontes, e que os antigos e os anciãos dançado e lutado para poder fazer com que tenhamos novos horizontes e mais esperança, sabe? Aquele pajé ali estava andando em volta da fogueira, estava marchando em volta da fogueira e estava cantando. Era como se a própria tradição estivesse ali se manifestando e dançando na minha frente. Foi meio eufórico porque foi o momento em que eu comecei a sentir a força influenciando meus pensamentos. Não sei se seriam esses os termos para falar da experiência em si. Foi muito forte ver
o vô João cantando. E depois de um tempo, o neto dele veio e andou com ele e cantou junto com ele. Fazia coro para ele e parecia assim a força da tradição e a força da juventude juntos em volta da fogueira, sabe? Foi uma experiência realmente linda. Depois desse momento, que já iniciava um processo assim de mergulho psicológico muito forte, né? De uma certa forma, foi nesse momento que eu meio que emergi nessa experiência que eu diria de uma certa forma meio psicodélica, assim, sabe? Logo antes do Rojo começar a dançar, a gente tomava uma segunda dose. Aí depois que ele termina, a gente toma uma terceira dose. Seria o momento da comitiva tocar com violão, percussão e cantar de uma forma mais livre, menos tradicional, talvez um pouco mais contemporânea. Assim. Então essa basicamente foi a estrutura da cerimônia. Primeiro toma uma dose de chá, depois em roda dançamos de mãos dadas, cantando hinos tradicionais do povo Yawanawá. Depois tomávamos uma segunda dose. Depois tivemos a apreciação do vô João dançando ao redor da fogueira. Tínhamos a terceira dose e, por fim, uma roda de cantos ao som de instrumentos musicais e numa vibe mais de grupo, assim, uma vibe mais contemporânea, assim, menos tradicionalista e também muito lindo, assim. Não perde a beleza e o encanto do trabalho, sabe? Falando assim, parece um percurso simples, assim. No entanto, esse ambiente musical, ele era o território comum de todo mundo que fazia esse mergulho tanto interno quanto partilhado. O que eu quero dizer com tudo isso? É que durante aquele momento realmente era um momento de cerimônia, um momento em que todo mundo se encontrava nessa realidade comum, preenchida de simbolismo e de espiritualidade de uma forma tradicional, de um ponto, e outro ponto um pouco menos tradicional, mas todos dentro desse território comum. O convite, a experiência, que foi dito no começo, e que sempre assessorado por uma preocupação se todos estavam bem constante, fizemos um mergulho a essa jornada. Durante essa experiência, eu tive vários insights, várias coisas me vieram, assim, sinceramente sendo bastante honesto e aberto enquanto minhas intimidades ligadas a isso, inclusive. Muitas coisas me vinham sobre essa minha busca pessoal de um posicionamento menos egóico e, de uma certa forma, como lidar com essa luta contra o ego que eu proponho, tanto enquanto busca pessoal, quanto perspectiva ética pessoal também. Eu caí nesse lugar, nessa autoinvestigação. Também fui para outros lugares, por exemplo, o quanto às vezes eu me sinto intimidado na cena da arte quanto artista, mas já enquanto artista marcial, dentro das minhas sociabilizações mais ligadas a ambientes desportivos, também como me posicionar com tudo isso e como me propor com menos timidez assim, e acreditando mais nessa proposta. Bom, eu não tive uma resposta definitiva, até porque eu também não acredito que em processos muito revolucionários, mas eu senti que realmente se tratou de um processo que me estimulou a acreditar nas minhas questões, sabe? Me fez muito bem, porque boa parte da noite eu passei dançando, inclusive, dançando minha proposta artística, estética. Recebi até elogios assim. E de uma certa forma também, diferente de muitas pessoas, eu me senti um pouco mais risonho e alegre. E também senti um prazer dançando. Aí, tem uma experiência nessa jornada, assim, com a força, que me fez pensar muito também sobre esses processos. Eu tinha uma sensação meio corporal que eu não sei descrever, como se antecipasse coisas que iam acontecer. Por exemplo, às vezes a fogueira, uma das toras dava uma pequena movida, e eu às vezes sentia em alguma parte do corpo como se fosse acontecer na iminência de alguma coisa.
uma sensação corporal próxima de como se você fosse bocejar. Você sente algo antes. Eu sentia um pouco disso, e em vez de bocejar, acontecia algo perto de mim, assim. Claro que eu estava em estado alterado de consciência. Tudo isso pode fazer parte de um circuito complexo de percepção da realidade. Mas que foi uma sensação interessante, foi. Depois eu vou elencar algumas experiências que eu diria próximas de relatos sobrenaturais que eu tive em relação a experiências corporais e até dentro de atividades de uma certa forma espiritualistas ou energéticas. Em algum momento eu vou trazer isso talvez como um tema mais centralizado sobre o que é experimentar atividades que são difíceis de explicar enquanto estrutura de fenômeno, né? Mas voltando para a minha jornada dentro dessa cerimônia, eu dancei muito e algumas pessoas falaram que gostaram das minhas danças. Eu conversei com algumas pessoas, as pessoas comentaram sobre as suas chamadas mirações, eu não sabia que se chamava desse jeito, que são visualizações. Eu não tive nenhuma visualização especificamente. Eu diria que não tive visões, né? Eu diria que tive mais uma certa movimentação visual que me dava uma certa impressão de construção de mandalas de um jeito meio transparente, assim. E curiosamente também teve alguns momentos que eu sentia corporalmente uma vontade, assim, eu digo corporalmente, mas assim, de partes do corpo, como por exemplo, tem um momento em que eu senti do meu joelho uma vontade, foi uma sensação como se subisse do joelho até o peito, uma vontade de perguntar a uma pessoa como ela estava. E eu perguntei uma vez, ela estava bem, depois ficou feliz e tal, a gente conversou, depois eu perguntei para essa mesma pessoa a segunda vez, depois que ela falou comigo, e ela disse que foi bom eu ter falado com ela isso. Então, de uma certa forma, essa interação ela tem um pouco de sobrenatureza, né? Enfim, sobre meu estado físico, eu diria que diferente de muitos relatos que eu recebi sobre a experiência com a ayahuasca, eu não tive nenhuma vontade de vomitar. Eu só tive questões físicas quando eu recebi o rapé. Quando eu recebo o rapé, eu fico com vontade de cuspir, né? Aconteceu nesse momento e inclusive foi um momento meio engraçado porque foi na terceira dose e o próprio vô João me aplicou o rapé. Não queria perder essa oportunidade de ter, né, um ancião consagrando o rapé comigo. É uma experiência única, né? E foi curioso porque eu senti uma certa onda reverberante da primeira dose, o impacto do rapé no meu nariz, um certo começo de reação da terceira dose que eu tinha tomado. Então foi uma experiência muito doida porque eu não sabia para qual estímulo eu prestaria atenção. Um parênteses. Que talvez numa perspectiva meio existencial, querer separar um dos estímulos para poder viver especificamente, de uma certa forma é um certo resquício egóico, né? Tipo, diferente de deixar rolar ou deixar viver, uma coisa meio Yu-Wei, né? Que é não agir aos moldes da filosofia taoísta. Mas fechando parênteses, o único momento que eu tive uma experiência corporal específica foi essa. Então, eu passei boa parte da experiência olhando para o céu, dançando, olhando para as pessoas. Me surgiu uma curiosidade muito forte de olhar para as pessoas, mas também um medo de estar intimidando as pessoas também ao mesmo tempo. E muitas vezes eu tinha vontades fortes de rir. Tanto que algumas pessoas disseram que eu fui o Exu da cerimônia. Eu fiquei muito honrado, né, em ser visto dessa maneira, uma vez que é uma entidade importante e poderosa, né? Então fico honrado em ser visto dessa maneira. Mas basicamente foi essa a experiência que eu tive. Algumas coisas eu não estou conseguindo me lembrar muito bem, mas
Eu sinto que essa experiência me ajudou a exercitar propositivamente competências internas minhas e eu esperava mais reações, não diria negativas, mas que exigissem um certo esforço de resistência da minha parte. Não sei se é essa a tradição ou se alguma coisa em mim fez eu ter uma reação menos física do que os relatos que eu tinha recebido. Mas foi uma experiência muito linda, assim. Tenho vontade de conhecer outras cerimônias indígenas de outras etnias também. Eu fiquei muito tocado com o nível cerimonial, o refinamento estético e espiritual, energético que o ambiente estava proporcionando, ao mesmo tempo que o ambiente era tomado por um acolhimento muito afetuoso e preocupado em o que eles chamam de medicina, né? Uma certa agenda de cura, né? Isso é bonito. Agora são impressões divagantes. Me parece que a experiência em si ela não era tão pretensiosa especificamente. Me parece que a cerimônia da ayahuasca, a estrutura dela, eu sinto que é feita para uma certa reunião e imersão de espiritualidade do povo, né? Yawanawá, que foi o que eu vivi. Um pouco menos, eu diria, pontualmente revolucionária, mas talvez de um estímulo de grupo. Ou seja, a experiência com a força, eu tenho a impressão que seria uma experiência mais corriqueira, mais de grupo e uma aproximação com a espiritualidade de um jeito meio visceral, assim. Me lembrou muito, numa certa medida, mas talvez por um outro lado, no entanto, numa movimentação energética com a frequência comum, foi a experiência que eu tive com a roda de capoeira, assim, que eu fui recentemente para a ilha de Taparica, no Quilombo Tereré. Foi uma experiência muito bonita também, e isso me faz pensar sobre como alguns conceitos ao longo da história do Brasil foram se encontrando em lugares muito sutis, assim. A capoeira, por exemplo, ela tem origens indígenas, negras, de diversos lugares, né? Tanto indígenas de diversos lugares quanto africanas de diversos lugares. A experiência com a força me lembra da experiência com o axé. O axé é um conceito, eu diria, cultural e filosófico religioso da diáspora africana, mas também tradicional africano. E a força é como é chamado a experiência imersa da ayahuasca. Esse caráter de grupo, eu tenho interesse no futuro em promover uma oficina tentando experimentar no corpo esses acionamentos energéticos que me atravessaram ao longo da minha vida, né, que é o Ki, ligadas às filosofias e práticas corporais chinesas, japonesas e coreanas, o prana, as experiências energéticas indianas, o Ka, experiências energéticas egípcias, e o axé, experiências energéticas afrodiaspóricas e africanas. A força da ayahuasca e o axé me parecem agregar esse caráter de comunidade que em alguns pensamentos africanos existe, semelhante a esse caráter que eu vi movimentado por essa força, essa cerimônia Yawanawá. Me parece que são conceitos que se comunicam, sabe? Axé, Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos. A criança agora pertence à aldeia, né? Uma perspectiva realmente ancestral de etnias indígenas que atravessaram nossa história. Então, é coerente ver manifestações se encontrando dentro dessa perspectiva, porque partilham de uma subjetividade que lembram umas às outras. Mas, claro, eu estou sendo reflexivo, não estou promovendo um regime de verdade a respeito disso. Me lembra essa experiência nesse sentido, assim, de como as coisas em grupo se movimentam e se fortalecem. Nessa roda de capoeira eu tive minha primeira participação enquanto quem toca na roda. Eu toquei
reco-reco. Quem joga um jogo público, calendarizado, num grupo, numa região tradicional de capoeira, movimentou muitas narrativas que eu diria quase sobrenaturais, assim, sabe? Eu pude jogar, pude ver muita coisa, mas acho que me encantou mais foram coisas que eu vi do que necessariamente a minha participação especificamente, apesar de que eu percebi que totalmente imerso nessa dinâmica de jogo, na dinâmica da música, na dinâmica de cerimônia de capoeira, eu diria, eu vivi um certo estado alterado de consciência também. Teve momentos que eu era o jogo de capoeira na hora que eu joguei e eu era a cerimônia na hora que eu toquei. Então, eu acho que a gente pode falhar na leitura de subestimar a experiência dos outros de relações de sobrenatureza. Importante ter cuidado com o outro, né? Vários jogos de capoeira foram meio mitológicos, assim, na minha apreciação. Eu vi um mestre de capoeira Angola jogando contra, pelo que eu entendi, era um professor de capoeira regional. E, nossa, foi como se eu estivesse presenciando, assim, duas lendas. Não sei se eles eram realmente lendários, mas enquanto domínio de linguagem de movimento, um dominava muito a linguagem da capoeira Angola e o outro dominava muito a capoeira regional, e suas relações de pergunta e resposta se davam nas suas próprias linguagens. Então era impressionante, assim, coisas que o angoleiro trazia, o regional respondia de um jeito específico, sabe? Isso foi impressionante. Apesar de que o ambiente que se situa as práticas de capoeira regional e Angola, de uma certa forma, buscam se distinguir. Mas não é incomum ver regionais jogando em rodas de Angola e angoleiros jogando em rodas de regional. No entanto, eu tive essa experiência de ver dois especialistas trazendo diferentes perspectivas de movimento, né? Diferentes soluções. Eu, como um artista do movimento, nossa, isso me pega demais, assim. A mesma coisa, sei lá, que ver uma dançarina de hip hop dançando com um bailarino clássico, sabe? Eu acho que produziria a mesma euforia em mim, semelhante, porque claro que nessa dimensão do improviso tudo fica até mais mágico, porque fica parecendo que a relação de autonomia fica muito na superfície, né? Enfim, é isso. Eu acho que essas são as coisas que eu gostaria de comentar hoje. Essa experiência da ilha, mais uma vez, sempre a ilha me traz experiências incríveis assim. Eventualmente, né? Nos próximos episódios, provavelmente eu trarei outras experiências na ilha de Taparica, uma ilha que tem aqui perto de Salvador, né, na Bahia. Mas acho que a última coisa que me faz pensar sobre essas experiências no geral é como é importante a gente estar disponível para o atravessamento das experiências, sabe? Porque nessas duas experiências eu sinto que fenômenos que poderiam ser lidos como corriqueiros, normais, o fato de uma pessoa que tem a história que tem, né, de uma certa subjetividade construída à base de fantasia asiática, religiosidade hegemônica, né, cresci no evangélico e periférico também, na periferia de Salvador, mas dentro dessa história de bastante, não diria moralismo, mas uma vivência moral bem mediada pelo cristianismo, é poder estar aberto para essas experiências e poder perceber o quanto possibilidades se movimentam até nesse universo do mitológico, do poético, no sentido até de matrizes que não são originárias minhas, mas são tradicionais e fazem parte do universo que eu estou habitando. Se constitui realmente como um privilégio, assim. Foram movimentações que coroaram um mês de aniversário que traz essa passagem dos 30 anos, né? Que eu ainda estou me entendendo dentro dessa passagem que estou vivendo. Mas é isso. Eu acho que são essas questões que eu tenho para trazer hoje. Se quiserem conhecer mais do meu trabalho, me sigam nas redes. A maioria das redes é Contornos de Marte, ou sem o E no final, no caso do Twitter. Eu espero ver vocês logo. E é isso. Movimentem a força, movimentem o axé, concentrem seu ki, renovem seu K.
Sintonize seu prana. E até o próximo Podlog. Jonatas de Matos aqui na voz. Um abraço. Muito obrigado pela partilha da escuta.